Homem-Aranha Superior, uma das versões mais controversas que o Homem-Aranha já teve, principalmente sendo ela no universo principal, mas que tem uma base de fãs bem sólida se for parar pra ver. Mas eu já adianto que eu não gosto, e se você gosta dessa merda desse Homem-Aranha Superior, eu recomendo que você vá pra casa do... Opa, Aranha do Futuro aqui, eu tive que interromper, ele teve um leve surto, mas assim que ele acalmar a gente retorna. E aí, você vem sempre aqui? Como é que você tá? Ah tá, ele já voltou, acho que agora vai dar tudo certo, até mais. Quem gosta dessa merda de personagem é um bando de filha da puta. Ele ainda não tá muito bem, vamos esperar só mais um pouquinho. Agora sim, agora acertei. Mas no fim eu respeito a sua opinião e você sabe que eu jamais te odiaria por discordar de mim. Mas se tem uma coisa que na verdade eu faria é pedir o seu like, a sua inscrição e o seu hype, porque nesse canal a gente tem 3 vídeos por semana. Opa, voltei aqui de novo só pra dizer uma coisa importante. Se você concorda ou discorda da opinião do Aranha Humana, isso tanto faz, você é livre pra comentar aqui. Se você concorda, discorda, coloca seus argumentos aqui, ele tenta responder o máximo possível, só mantenha o respeito e a zoeira lá em cima. Cara, pra começar eu vou dar uma leve resumida, algo bem rápido, só pra você entender como a gente chegou no Aranha Superior. Após inúmeras batalhas que o Otto teve com o Peter, ele tava completamente destruído, um monte de traumatismo craniano, e ele tava com os dias dele contados. Tanto que ele começa até a lutar usando um corpo meio esquisito, um caixão lá que cobre ele fica com mais braços robóticos e tudo mais. E ele tá prestes a morrer e o plano dele é trocar de corpo com o Peter. O corpo que ele considera mais saudável, mais poderoso e etc. E de verdade, eu particularmente não acho essa ideia ruim não, eu acho interessante. Ainda mais por não ser, por exemplo, o Norman no corpo do Peter. Sendo o Otto, pra mim faz mais sentido e torna isso algo um pouquinho mais versátil, mais curioso, porque o Otto já teve uma rivalidade, sempre teve, né, uma rivalidade bem interessante com o Peter. Tanto em questão de combate, mas também em questão de genialidade e tal. O Otto é bem mais velho, o Peter é mais novo, mas a genialidade é semelhante. O Otto usa a genialidade dele pro mal, o Peter pro bem, então é bem legal. E o Otto tem um caráter meio interessante de rival com o Peter. Tem uma HQ super específica, se eu achar eu vou colocar ela aqui, em que o Peter tá envenenado e o Otto chega a querer curar ele porque ele não quer que o Peter morra de uma forma injusta, ele quer ter um combate digno e tal. Então realmente é uma ideia interessante. Mas a execução é queijosíssima. Porque vamos lá, se o Otto se denomina como Homem-Aranha Superior, eu esperava ver alguma coisa épica, né? O Homem-Aranha sem limites, usando a sua genialidade para algo mais vilanesco, agressivo, meio anti-herói e tudo mais, algo bem dark mesmo. E não uma versão do Peter sendo Rob Schneider como Garota Veneno. Tem bastante coisa interessante nessa pegada? Tem bastante coisa legal. É muito interessante ver o Otto descontrolado, não sabendo qual que é a real força do Peter e quase matando o Escorpião com um único soco. É bem interessante ver a alma do Peter segurando o Otto para ele não matar outras pessoas. É bem legal ver que o Peter ainda reside lá dentro. Aquela cena do Peter meio que no céu, vendo as pessoas que ele amava estando lá e tudo mais, o tio Ben, é uma cena legalzinha também. Se bem me lembro, aparece o Tim, né? Aquele garotinho que tava com um câncer terminal. O Otto tem suas inúmeras criações que diferem ele do Peter, além do traje ser diferente. Eu particularmente gosto do traje, acho bem legal. Tem a questão das garras, os robôs aranha que fica vigiando mulher tomando banho. Ele replica os braços do traje de ferro do Homem-Aranha com um pouquinho do que ele usava no traje do Dr. Octopus. Também é muito legal ver o Otto puto da vida porque o Peter não é doutor mesmo sendo um super gênio. E é algo interessante porque fortalece a questão do Peter tratar tudo do Homem-Aranha como prioridade e esquecer da própria vida como um estudante, como um profissional. Então, de modo geral, a ideia não é ruim, tem várias coisas legais. Só que ao mesmo tempo tem umas coisas tão lixosas que me deixam pensando se não teria sido melhor ter morrido junto com o tio Ben e ter parado no céu. Ai, mas como assim? Não tem tanta coisa ruim nesse quadrinho não, na verdade esse quadrinho é perfeito. Mama o Slot, mama mesmo. Ele, nossa, adora. Ó, começando pelas coisas que não são tão horríveis assim em comparação ao que mais me incomoda nesse quadrinho, a gente tem coisas horrorosas como parar pra pensar que o Otto tá no corpo do Peter, que tem como tia uma pessoa que o Otto já quis dar uns pega fudido. Imagina a alminha do Peter vendo o corpo dele talvez ficando de pingolingo-lingo animadinho ao ver a própria tia. Ou o fato do Otto, que pelo Slot, né, é o
cara super galanteador, romântico, que ama as mulheres pelo que elas são de verdade, né? Diferente do Peter. O Peter só gosta de rabuda, cheia de busto, cabelão e tudo mais, só gosta de estética. O Otto, né? Super romântico. Imagina o Peter vendo o Otto encarando os melões da Mary Jane e nem prestando atenção no que ela tá falando. Me parece uma cena bem confortável, né? Você tá vendo uma pessoa olhando pras tetas da sua mina e parando pra lembrar que essa pessoa a qual está olhando deve ser tipo uns 20 anos mais velho que você e que a sua mina. É sério, cara, é muito creepy. O Otto começa a tratar a Mary Jane como se ela fosse literal um objeto. Ele chama ela de conquista umas 3, 4 vezes no quadrinho e a alma do Peter fica tipo, machista! Mas é genuinamente muito engraçado ver a alma do Peter tentando escrachar com o Otto. O Otto não tá ouvindo e tal, mas tipo, o Otto leva uma porrada de fora da Mary Jane e o Peter tá tipo, haha, seu velho cagado, filha da puta, se fudeu, irmão. Eu e ela somos almas gêmeas. ênfase no alma, demorou? Alma, corpo não, seu bosta. O Peter ali como espírito é basicamente o fã dentro dessa HQ olhando toda essa nojeira acontecendo, porque o Peter tenta impedir tudo que tá acontecendo ali o tempo inteiro. O Peter faz uns questionamentos que eu mesmo aqui de fora fico pensando como é que a Mary Jane e a tia May não fizeram, né? Porque a Mary Jane tá lá tranquila com o Otto, agindo igual um vilão nojento, e ela tá lá de boa, achando que tá tudo normal. Ela começa a notar que tá esquisito muito tempo depois. E olha que o Otto é super escrachadão. A Mary Jane pergunta, e aí, como é que tá as coisas? Aí ele, exatamente como os meus planos. E o Peter tá lá de fora, tipo, meu Deus, cara, ele tá falando igualzinho um vilão, porra, ninguém nota essa merda. Tá, olha, eu já passei pela parte leve, agora vamos falar sério, vamos falar do que incomoda mesmo nesse quadrinho, porque a parte da Mary Jane incomoda, mas não é tanto quanto esse ponto aqui. Eu vou fazer um paralelo aqui com o Homem de Ferro Superior, que também tem a mesma proposta, né? Tá ali o título de superioridade e tudo mais, é uma versão que em tese seria melhor. O Tony nessa versão superior é basicamente ele mesmo, porém com a personalidade virada pro caminho do mal. Então é ele só que vilão sem nenhuma questão de caráter, ele é só mal mesmo. Porém, ele é genuinamente bem superior em muita coisa. Ele faz um traje que é infinitamente melhor do que todos que ele tinha feito anteriormente. Ele tem umas invenções muito malucas, mas que são genuinamente surpreendentes. Aquele bagulho lá do Extremis 3.0 lá que cura a galera. Se você tá curioso, vê esse vídeo aqui. Mas ele genuinamente é uma pessoa ruim e que você nota que ele não tem superioridade no Homem de Ferro de verdade em questão a caráter. Isso já é algo que não acontece muito bem aqui, porque o Otto faz certas coisas literalmente melhor do que o Peter de forma superior e não tem nada que contrabalancearia isso, porque ele consegue dar jeito de passar mais tempo com a Mary Jane, mesmo que isso faça ele não agir como o Peter Parker. Ele consegue meio que dar mais atenção para a vida amorosa do que o Peter dava. Ele consegue tirar tempo para tratar a tia May como prioridade, algo que o próprio quadrinho deixa meio que implícito que o Peter deixava passar, a questão de cuidar da tia May para impedir crimes. Então, assim, é meio curioso imaginar o Peter não tratando a tia May como uma prioridade. Então, essas leves questõezinhas que começam a enaltecer as atitudes morais, entre aspas, do Otto em relação ao Peter, incomodam bastante, porque o Peter não toma essas atitudes porque ele não consegue, ele não tem esse tempo, ele se dedica muito à vida de Homem-Aranha e tudo mais, são responsabilidades derivadas do poder dele, é toda a base do personagem. Então não é porque o Peter é um babaca que ele não fica com a Mary Jane ou que ele não fica em cima da tia May o tempo inteiro. Fora que quando ele casou com a Mary Jane, ele conseguiu sim ficar um bom tempo com ela, ele se esforçava. Então assim, eu acho que isso desvaloriza um pouquinho o personagem. Você dizer que, olha só, o Otto consegue, o Peter não, haha, olha o Otto. Ai não, mas é que ele é o Homem-Aranha superior, então ele é muito melhor que o Peter. Ai, olha como ele é superior. É mesmo? É, olha, vamos então, vamos olhar os feitos, né, do nosso Homem-Aranha superior, né, porque ele é muito superior, então ele com certeza é muito foda. Ele faz vários robôs que acabam não ajudando muito no decorrer do quadrinho, meio que, na verdade, esses robôs são usados pelo próprio inimigo, né, então não resolveu muita coisa. Ele bate numa versão fraquíssima do Sexteto Sinistro em comparação aos originais. Ele desce a porrada nos marmanjos meio criminoso novinho pra caramba lá, tem até aquela menina lá, Bola de Neve, que é Cannonball, Snowball, foda-se, personagem merda, ele também dá um soco nela, eu também daria. Aí
uma das inimigas goza colorido na cara dele. Eu não sei, eu acho que isso era importante de citar pra análise. Ele quebra a mandíbula do escorpião, algo que o Peter também faria, só não faz porque não quer. Então, na verdade, essa cena mais enaltece o Peter do que o próprio Otto como a aranha superior. E ele dá um tiro num vilão completamente foda-se. É isso. Então, é isso que faz dele superior? É isso aí. É só isso mesmo? E aí vem aquela cena, puta que pariu, que cena horrorosa, nojenta, conceito maravilhoso, mas execução fedorentíssima e suja. Acho que isso ainda consegue superar o Otto querendo ter sonhos molhados com a Mary Jane usando as memórias do Peter reescritas com a cabeça dele. Que nojo! Mas a cena em questão envolve uma luta psicológica, né? Uma luta interna entre o Peter e o Otto. Uma luta que realmente é bem agradável aos olhos, bem interessante. O Peter invoca a galera que ele ama e tal, a galera que tanto tá viva quanto que morreu e tudo mais. O Otto invoca todos os vilões possíveis do Homem-Aranha, rola uma matança ali, um bagulho meio creepy. Aí o Peter sai na mão com o Otto e aí o Peter começa a perder e ele tira o próprio rosto e revela que por dentro ele é o Homem-Aranha, ele começa a ganhar. Só que o Otto também tira o próprio rosto e também é o Homem-Aranha e aí começa a ficar uma luta meio pau a pau, algo realmente bem interessante. E cada um começa a atacar a moral e a ética um do outro. E isso também é bem legal, porque o Otto realmente fica com o psicológico abalado por estar no corpo do Peter. Porém, nada pode dar certo na mão do Slott, né? O Otto cita uma situaçãozinha recente na qual o Peter tentou sabotar uma cirurgia que poderia salvar a vida de uma criança, simplesmente por medo do Otto apagar ele permanentemente da sua cabeça. Cara, me diz uma coisa, quantas Mata Atlântica o Slott fumou pra escrever esse bagulho? Aonde, cara? Você aí que acompanha Homem-Aranha, seja nos quadrinhos, filmes, desenhos, tanto faz. Você já viu em algum momento algo que te desse base pra imaginar o Peter escolhendo arriscar a vida de uma criança pra salvar a própria? Cara, isso é ridículo. Isso é absurdamente ridículo. Isso chega a ser vergonhoso para pessoas que ele amava muito, como o nosso querido Capitão Stacy, que se sacrificou para salvar uma criança. E após o Otto atacar essa ferida super nojenta e mal escrita no Peter, ele começa a se sentir mal, cai no chão e o Otto começa a apagar ele. A gente tem uma cena bem dramática do Peter esquecendo quem ele é e sendo soterrado. No fim, o Otto ainda acaba precisando do Peter, vê que todas as atitudes, os planos dele não foram suficientes, que ele nunca foi uma pessoa boa de verdade, ele só queria super compensar e tudo mais, e ele mesmo se sacrifica e devolve o corpo pro Peter, chamando ele de o verdadeiro Homem-Aranha superior. Uau, que final lindo, guys. Ai, que lindo, maravilhoso. O Peter volta puto, quebra os braços do Duende Verde, o bagulho é muito louco. Mas concluindo aqui, a ideia do Otto usar o corpo do Peter não é necessariamente ruim, não é algo que eu acharia maravilhoso, que passaria pela minha cabeça, mas não é necessariamente ruim, dá pra vir muita coisa interessante daí. Realmente, os pontos que eu citei são interessantes, o Otto sendo vilanesco mesmo em situações normais, falando como um vilão, a questão dele se incomodar com o Peter não ter doutorado, os planos dele serem meio suspeitos, ele ser mais agressivo, só que ele não é superior ao Peter em basicamente nada, e nem questão de ausência de caráter ele consegue compensar em alguma coisa, não é igual o Homem de Ferro superior. Fora as questões nojentas, ainda tem a questão do quadrinho ficar diminuindo o Peter, fazendo ele aceitar situações horríveis, né, como aquele bagulho da criança lá que eu falei. Porra, o meu Peter nunca faria isso, cara. De onde é que eles tiraram que o Peter teria esse tipo de atitude? Até a polícia e JJ Jameson gostam do Homem-Aranha superior, cara. Não faz sentido. E pra concluir, dando um pontinho bônus aqui, eu acho que faltou demonstrar uma real superioridade. Porque, poxa, é só tecnologiazinha e violência, é isso que você tem pra oferecer, Otto? É isso que te faz superior? Porque se for assim, cara, tá fácil virar superior. Pra mim, um Homem-Aranha superior pra mim, universo paralelo, seria um Homem-Aranha extremamente prático, violento. Ele não vai ficar trocando soquinho, ele dá o primeiro soco pro cara cair de uma vez, e ele tendo o primeiro confronto com o Venom e o Carnificina, ele tirava o simbionte dos dois e usava simultaneamente. Ai, mas não dá sim, o Miles já usou isso uma vez. Então, pra mim, um Homem-Aranha superior seria bruto, ele usaria as coisas do próprio universo, a própria tecnologia dele, mas principalmente os próprios poderes, pra simplesmente aniquilar com
tudo. Ele teria suas responsabilidades levadas como algo importante, porém ele jogaria um peso dobrado nessa questão. Ele jogaria o dobro de peso em relação a poder e em relação à responsabilidade. Ele não ia deixar nada dar errado nunca na base do seu poder elevado ao máximo. Para mim isso seria um bom Homem-Aranha superior. Opa, você ficou até aqui. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Sua presença é muito importante para mim, eu fico muito grato. E no mais, eu te vejo na próxima. Fica com Deus e tchau, tchau.